Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro DVD do projeto Gabaritando a EPICAR. Neste DVD, vamos abordar dezenas de questões de aritmética que caíram em anos anteriores da EPICAR. É muito importante que você, antes de assistir a este DVD e aos demais, que você assista aos DVDs de aritmética que eu já lancei. Operações fundamentais, números primos, MNC, MDC, problemas com dados fracionários, razões e proporções, regra de 3, porcentagem, juros simples, a parte também de conjuntos numéricos, enfim, os DVDs que eu já lancei sobre aritmética. Por quê? Porque nesses DVDs eu abordo a matéria inteira com muita tranquilidade, passo a passo, mastigadinha, através de centenas de exercícios. E você vai perceber ao longo desse projeto que as questões que estão caindo na EPICAR já foram, de certa forma, abordadas nos DVDs de aritmética meus. Então é mais um exercício, é mais uma forma de você massificar as questões que você vai encontrar ao longo desses DVDs da EPICAR. Você vai praticar, você vai rever conceitos e fortalecer esses conceitos. Com certeza, ajudando na sua preparação ao concurso, facilitando a sua aprovação e classificação na EPICAR. É o meu desejo, desde já, me coloco à disposição para tirar dúvidas através do nosso site, senhordesconcursos.com. Bem, sem perdermos mais tempo, vamos ao nosso primeiro exercício, que caiu na prova do ano de 2010, admissão, portanto, a EPICAR 2011. É uma questão bem fácil de aritmética, cujo assunto é MDC, máximo divisor comum. Você certamente, se assistiu ao DVD nosso acerca de MDC, vai identificar com tranquilidade que se trata de uma questão de MDC e vai resolvê-la com o pé nas costas. Vamos então ler o enunciado do nosso primeiro exercício, primeiro de centenas que aparecerão nesse projeto. Um agricultor fará uma plantação de feijão em canteiro retilíneo. Para isso, começou a marcar os locais onde plantaria as sementes. A figura abaixo indica os pontos já marcados pelo agricultor e as distâncias em centímetros entre eles. Está aí a figura na sua apostila. Esse agricultor, depois, marcou outros pontos entre os já existentes, de modo que a distância D entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Se x representa o número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor, então x é um número divisível por 4, 5, 6 ou 7. Qual opção é a correta? Repare o enunciado quando ele cita de modo que a distância D entre todos eles fosse a mesma e a maior possível. Nós comentamos que quando o enunciado disser algo acerca da divisão de dois ou mais números em partes iguais e maiores possíveis, então a questão certamente é de MDC, máximo divisor comum. Basta, portanto, nós calcularmos o MDC entre as distâncias que apareceram na figura, 15, 70, 150 e 500. Calculando, você vai encontrar 5. 5 o quê? 5 centímetros. É o valor de D. Só que não foi isso que ele pediu. O que ele pediu na verdade? Se x representa o número de vezes que a distância D foi obtida pelo agricultor. Ou seja, no segmento AE, que mede 735 centímetros, 15 mais 70 mais 150 mais 500, quantas vezes ele consegue obter a distância D de 5 centímetros nesse segmento? Ora, é só dividir 735 por 5, que dá 147. É a quantidade de vezes que a distância D, 5 centímetros, cabe no segmento AE, 735 centímetros, que é justamente o canteiro no qual ele vai plantar o feijão, não é verdade?
O 147 é um número divisível por 7, portanto a resposta correta é a letra D de dado. Então não se esqueça, falou em divisão em partes iguais e maiores possíveis, falou em máximo divisor comum. Questão número 2, cujo assunto é regra de 3, caiu no mesmo ano da questão número 1, 2010 e admissão 2011. Para a reforma do ginásio de esportes da EPICAR, foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é... Novamente, para a reforma do ginásio de esportes da EPICAR, foram contratados 24 operários. Está aqui, ok? Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Tranquilo até aí? Beleza. O que mais? No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. Então, nos 10 dias iniciais, nós temos ao todo 24 operários que fizeram 40% da obra. A partir do 11º dia de trabalho, eu deixo de ter os 24 operários originais e passo a ter apenas 20, haja vista que 4 foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes, os 20, retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia, está aqui, ok? O que mais? E concluíram a reforma. Concluíram a reforma, quer dizer, se já havia sido feito 40% para concluir, ainda faltavam 60%, não é verdade? Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folga, em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é? Maravilha. Eu tenho que saber primeiro em quantos dias os 60% restantes foram terminados pelos 20 operários, para depois discutirmos a data correspondente ao último dia de trabalho. Vamos lá. Destacando a grandeza que nós queremos determinar, não é isso? Que é a grandeza dias, escrevendo os seus dados sob a forma de razão, como você já está acostumado. Vamos comparar agora as demais grandezas com a grandeza dias, para sabermos se a variação entre elas se dá de forma direta ou inversa, né? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, uma de cada vez e uma independente da outra. Operários e dias, variação inversa. Por quê? Quanto mais operários houver em qualquer obra, em menos tempo você termina essa obra, não é isso? Quanto mais operários houver trabalhando, em menos dias, em menos tempo, a obra fica pronta. Por isso a variação é inversa. Já que a variação é inversa, eu não vou escrever 24 sobre 20, e sim o inverso, 20 sobre 24. Confere? Porcentagem da obra e dias. Quanto maior a porcentagem da obra que ainda resta ser feita, mais tempo, mais dias você vai precisar. Não é verdade? Quanto maior a fração da obra, a porcentagem da obra que ainda resta para a obra ficar pronta, então mais dias você necessitará, não é isso? Variação direta. Por isso você vai manter 40 em cima
e 60 embaixo na sua razão. Finalmente, comparando a grandeza horas por dia com a grandeza dias. Variação inversa, uma variação clássica, extremamente comum, não é isso? Quanto mais horas por dia os operários trabalharem, em menos dias a obra fica pronta. Quanto mais horas os operários trabalharem por dia, em menos dias a obra fica pronta. Variação inversa, em vez de escrever 7 sobre 6, você escreve 6 sobre 7. Não é isso? Multiplicando as 3 razões que obtivemos das comparações com a grandeza dia, não é isso? Simplificando, vai ficar no final 10 sobre x igual a 10 sobre 21. 10 está para x, assim como 10 está para 21. Obviamente, x igual a 21 dias. Quer dizer, na primeira etapa, 40% da obra foram necessários 10 dias de serviço. Segunda etapa, 60% da obra foram necessários outros 21 dias de serviço, não é isso? Então, ao todo, a demanda foi de 31 dias de trabalho, a começar a contar a partir do dia 19 de abril, não é isso? Que caiu numa segunda-feira. Então, 31 dias são 4 semanas, de segunda, que é o dia inicial, 19 de abril, até domingo, mais 3 dias, que é o resto, não é isso? 4 semanas são 28 dias, 4 vezes 7, 28, para 31 ainda faltam computar 3 dias. Então, computando os 3 dias restantes, a resposta será quarta-feira. Por quê? Uma semana completa, a partir do primeiro dia, a partir de segunda-feira, que é 19 de abril, vai de segunda a domingo, não é isso? Então, mais 3 dias, outra segunda, terça, quarta. Resposta, letra D de dado. Só um comentário acerca do nosso processo de resolução de regra de 3. Você que já assistiu ao DVD, já está acostumado, mas você que ainda não assistiu, repare que eu não uso setinha para cima, setinha para baixo, mais e menos, enfim, nada contra quem o faça, mas é um processo que eu não gosto de usar. Eu prefiro utilizar sempre a pergunta: quanto mais uma grandeza, mais ou menos a outra, sem me prender, sem me ater aos números que aparecem na questão. Repare que eu ignorei os números na hora de avaliar se a variação era direta ou inversa. Como assim? Operários e dias. Esqueça o 24, o 20, o 10, o x, esqueça isso. Prenda-se às grandezas, operários e dias, e faça a seguinte pergunta: quanto mais operários houver trabalhando, em mais ou menos dias o serviço fica pronto. O bom senso nos diz menos, não é verdade? Quanto mais operários houver trabalhando, em menos dias o serviço fica pronto. Como você respondeu menos, a variação é inversa. Ah, mas aqui não aumentaram os operários, diminuíram. Não importa, eu não estou me prendendo a esses valores. Estou me prendendo às grandezas, à ideia subjacente a cada uma delas. Ok? A mesma história, por exemplo, aqui, horas por dia e dia. Esqueço 10, esqueço 7, esqueço 6. Faça a pergunta: quanto mais horas por dia o operário trabalhar, em mais ou menos dias o serviço fica pronto? Menos, porque o bom senso nos diz que quanto mais horas por dia os operários, você, enfim, trabalharem, em menos tempo, em menos dias, qualquer que seja o serviço, acaba ficando pronto, não é verdade? Porcentagem da obra e dias. Esqueço 40, esqueço 60, esqueço 10, esqueço x. Prenda-se às grandezas. Quanto maior for a porcentagem da obra a ser realizada, em mais ou menos dias você vai ter o serviço finalizado. Mais dias, bom senso nos diz que quanto mais obra tiver de ser feita, quanto maior a porcentagem da obra a ser construída, a ser terminada,
mais dias serão necessários, ok? Eu prefiro fazer assim do que utilizar argumentos como setinha para cima, setinha para baixo, mais e menos. Já vi até quem utilizasse coraçãozinho, bolinha, triângulozinho, enfim. É sempre importante a gente ter o raciocínio lógico subjacente à variação das grandezas e não apenas decoreba. Questão 3 da mesma prova, assunto juros simples. Vamos lá então. Lucas e Mateus ganharam de presente de aniversário as quantias X e Y reais, respectivamente, e aplicaram a juros simples todo o dinheiro que ganharam da seguinte forma. Primeiro passo, primeira etapa. Mateus aplicou a quantia Y durante um tempo que foi metade do que esteve aplicado a quantia X de Lucas. Segunda etapa. Mateus aplicou seu dinheiro a uma taxa igual ao triplo da taxa da quantia aplicada por Lucas. Terceira característica, terceira etapa. No resgate de cada quantia aplicada, Lucas e Mateus receberam o mesmo valor de juros. Se juntos os dois ganharam de presente R$516, então x menos y é igual a... Novamente, Lucas e Mateus ganharam de presente de aniversário as quantias x e y reais, respectivamente, e aplicaram a juros simples todo o dinheiro que ganharam da seguinte forma. Então, Lucas tem um capital x, Mateus um capital y, e a soma dos capitais, R$516, não é verdade? Muito cuidado agora para a gente não errar na armação da questão. Primeira etapa, Mateus aplicou a quantia y, está aqui, capital y, durante um tempo que foi metade do que esteve aplicado a quantia x de Lucas. Então, se o Lucas aplicou o capital x num prazo, digamos, t, num tempo t, o Mateus aplicou a quantia y no prazo t sobre 2, que é a metade, não é isso? Segunda etapa, Mateus aplicou seu dinheiro a uma taxa igual ao triplo da taxa da quantia aplicada por Lucas. Então, se o Lucas aplicou o seu dinheiro a uma taxa i, o Mateus aplicou o seu dinheiro y a uma taxa 3i, ok? E sabemos que no resgate de cada quantia aplicada, Lucas e Mateus receberam o mesmo valor de juros. Então o juro 1 é igual ao juro 2, quer dizer, o juro da aplicação do Lucas é igual ao juro da aplicação do Mateus. Vamos estabelecer essa igualdade e obter uma relação entre x e y com esta relação. Substituímos aqui na primeira equação e encontramos tanto uma letra quanto a outra. Vamos lá. Primeira aplicação, capital X, taxa I, prazo T. Segunda aplicação, capital Y, taxa 3I, prazo T sobre 2. As duas aplicações são iguais entre si. Confere. Podemos cortar I com I e o T com T, obtendo x igual a 3y sobre 2. 3 vezes y, 3y sobre 2. Confere? Posso cortar t com t e o i com i. Sabemos que x mais y é igual a 516. Podemos substituir, tirar, trocar o x por 3y sobre 2, tendo assim uma equação com apenas uma incógnita. Equação essa que resolvida, você sabe resolver com certeza, nos fornecerá o valor de y igual a R$ 206,40. De posse do valor de y, sabendo que x mais y é igual a 516, é só trocar o y pelo 206,40, diminuir o 516 do y, que você vai obter o x igual a 309,60. O enunciado pediu x menos y. Ora,
309,60 menos 206,40 dá 103,20, opção A, ok? Eu vou mostrar a vocês uma maneira alternativa de resolver a questão utilizando o conceito de proporção e o conceito de constante de proporcionalidade, algo que eu falei diversas vezes no DVD de proporções e também no DVD de juros simples, no qual eu utilizei esse artifício em inúmeras oportunidades. É um jeito mais rápido, mais prático de resolver questões envolvendo proporções. Vamos lembrar como é que se resolve por esse processo, que vai lhe poupar tempo no dia da prova. Nós temos aqui que o x é igual a 3y sobre 2, o que nós obtivemos ao igualarmos os juros de cada investimento, não é isso? Eu posso pegar esse 3 e trazer para o lado esquerdo, como ele está multiplicando y, ele vem para cá, dividindo, não é isso? Aí ficaria x está para 3, assim como y está para 2. Temos aí uma proporção na sua forma, no seu corpo tradicional, não é isso? Utilizando o conceito de constante proporcionalidade, podemos escrever que o x é igual ao seu respectivo peso, que é o 3, vezes k, k é a constante. E o y é igual ao seu respectivo peso, que é o 2, também vezes k, que é a constante de proporcionalidade. Como x mais y é igual a 516, eu posso trocar o x por 3k e o y por 2k. 3k mais 2k, 516. É uma equação mais simples de ser resolvida do que essa aqui. Tem que tirar MMC pela história toda, não é isso? Resolvendo, vamos encontrar o valor de k igual a R$ 103,20. Repare que o enunciado não quer que você encontre nem o x nem o y. Ele quer que você encontre x menos y, a diferença entre eles, não é isso? Como o x é 3k e o y é 2k, a diferença entre eles é k. E eu já sei o valor do k, R$ 103,20, que é a resposta da questão, muito mais rápido do que o processo tradicional.